Graças e paz a todos, bom dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu domingo, que seja um dia de paz, um dia de vida, um dia de bastante reflexão. Estamos aqui com mais uma palavra de Deus. Eu tenho aqui meditado hoje uma palavra que está registrada no livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4, na verdade do versículo 1, que Paulo declara que somos filhos de Deus, somos filhos da liberdade, não filhos da escravidão, que a palavra diz assim, olha o que diz aqui, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo está aqui falando aos Gálatas de uma forma até um pouco indignado por causa da atitude dos Gálatas, Ele fala sobre a nossa adoção em Jesus Cristo, a forma como fomos adotados, Ele escreve aqui aos Gálatas, esclarece aos Gálatas, na verdade, o fato de que anteriormente estávamos debaixo da autoridade da lei, e por causa da ausência da redenção que o próprio Deus nos preparou, Mas a graça de Deus que se manifestou em Cristo traz uma nova realidade. A graça de Deus que se manifestou em Cristo traz para a gente uma nova realidade, Aqui ele esclarece dessa forma, como está a situação dos Gálatas. A graça de Deus que acabou se manifestando através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é muito superior à graça de Deus através de Jesus do que a lei de Moisés. A dificuldade dos Gálatas em entender isso era muito grande, Por isso nós não devemos voltar aos fracos rudimentos da lei, Paulo estava dizendo para os Gálatas. Não temos que voltar aos fracos rudimentos da lei. Aqui nesse ponto a gente vê o apóstolo Paulo, que ele é muito franco em dizer, ele é muito franco em dizer, ele é franco em tratar com os Gálatas, porque havia ali falsos mestres judaizantes que estavam pervertendo a doutrina do Evangelho, a sã doutrina do Evangelho. E aqui Paulo mostra, que em Jesus Cristo somos filhos de Sara e não filhos de Agar, a escrava. Ele está mostrando a diferença para os Gálatas, Então isso significa que nós somos livres e não escravos, porque alguém que é filho de uma escrava acaba sendo escravo também. Você sabe que a lei da escravatura, ela funciona dessa forma. Paulo aqui descreve, lembra os Gálatas. Tem aqui a leitura que eu quero fazer para vocês, do capítulo 4, versículo 1 ao 7, que diz, de escravos a filhos de Deus. Lembre-se, Paulo está dizendo, lembre-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para o seu filho pequeno, uma criança até crescer não difere de um escravo, apesar de ser dono de tudo. Ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada por seu pai. Versículo 3. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos dos rudimentos elementares que dominam este mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou o seu Filho nascido de mãe humana, de mulher, e viveu debaixo da lei. Jesus viveu debaixo da lei, para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que Ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Olha que lindo isso que Paulo está dizendo, Versículo 6. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho, que é Jesus, o Espírito Santo, aos corações de vocês, que clama, Abba, Pai, que clama carinhosamente, papaizinho querido. Versículo 7.
Assim vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos, verdadeiras filhas, verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhes dará tudo o que ele tem. É interessante que Paulo aqui ele deixa bem claro a diferença, né, que Gálatas estavam, na verdade, perdidos por causa das influências dos legalistas naquela época. E é interessante que, para ilustrar a imaturidade espiritual daqueles que viviam sob a lei, debaixo da lei de Moisés, Paulo aqui lembrou os Gálatas, né, de certas características da vida de um herdeiro, né, enquanto criança. Um herdeiro que era criança, ele tinha, na verdade, ele era dono de tudo, mas ele não podia tomar posse de nada enquanto fosse criança. Embora por direito de nascença, embora por direito ele possuísse, né, a inteira propriedade, era tudo dele, mas era mantido em submissão, né, e não podia tomar decisões alguma, porque eles estavam sendo, na verdade, cuidados, estava debaixo de tutores. Na verdade, o herdeiro, como criança, ele estava sob a guarda de tutores que os protegia não ele, protegia os seus bens, guardava os seus bens, ele não podia fazer o que queria, apesar de ser dono de tudo. Era assim, até que veio a idade, né, de se tornasse adulto, e ele diz aqui, determinada pelo pai. Antes da conversão, os Gálatas, assim como todos nós, todos nós, eu, você, como os Gálatas, nós servíamos a falsos deuses, né? Tais como Zeus, Hermes, como que está lá no livro de Atos, capítulo 14, versículo 11 ao 13. Estávamos perdidos, estávamos sem entender a graça de Cristo, estávamos perdidos, né, numa lei do pecado, debaixo da lei do pecado. Mas quando nós conhecemos a Deus, como os Gálatas, quando conheceram a Deus, ou foram conhecidos por Ele, Paulo diz, foram libertos da cegueira espiritual. Vocês já foram libertos, por que vocês vão retornar à cegueira espiritual? No entanto, eles estavam retrocedendo. Eles estavam retrocedendo e voltando ao legalismo, voltando aos rudimentos da lei, que não servia para nada, que os mantinha como escravos e que os mantinha como um herdeiro menino. Isso deixou Paulo pasmo, indignado, porque trabalhando no sentido de que eles amadurecessem, se tornassem adultos espiritualmente, parece que sempre quando Paulo viajava e saía, vinha um legalista, vinha uns falsos mestres e ensinava coisas tudo um evangelho misturado com lei, um evangelho que tinha que observar as coisas de Moisés, as leis de Moisés, quando na verdade o evangelho de Cristo, ele é altamente suficiente para nos libertar de qualquer rudimento da lei, né? Mas eles estavam retrocedendo. Será que eles entendiam que estavam voltando para o estado de escravidão, uma escravidão religiosa? Como hoje a gente vê muitas pessoas que são escravos do sistema religioso, escravos da religião, vivem e observam princípios que nem têm a ver nada com a palavra de Deus, mas ficam na submissão de homens que manipulam, não é? Manipulam e escondem a verdade para continuar exercendo poder sobre as pessoas, né? Eles estavam voltando à religiosidade. Seria este o real desejo dos Gálatas, né? Em Gálatas capítulo 4, versículo 8 a 18, fala sobre os rudimentos fracos da lei. Por que vamos voltar aos rudimentos fracos da lei, né? Mesmo enfrentando as fraquezas do seu corpo, o apóstolo Paulo, ele continua a servir a igreja da Galácia, os Gálatas, com excelência. Ele não desistia. Paulo, ele pagou bem caro de ter perseguido o povo de Deus. Mas a gente vê aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 12, quando Paulo diz, a partir do versículo 12, 4 de Gálatas, versículo 12, irmãos, eu lhes peço que tenham a mesma ideia que eu a respeito dessas coisas.
pois eu estou tão livre dessas cadeias quanto vocês costumavam estar antigamente. Estou livre desses rudimentos, como vocês eram. Agora vocês estão voltando a se prender novamente nessas coisas. Vocês não me desprezaram naquela ocasião em que preguei pela primeira vez a vocês, embora estivesse na fraqueza da carne. Eu estava doente, ele estava dizendo, né? Quando pela primeira vez, tá, levei-lhes o evangelho de Cristo. Vocês não me desprezaram, vocês receberam-me, né? Versículo 14, Paulo diz, né? No entanto, ainda que a minha condição física lhes fosse uma provação para vocês, não me rejeitaram e nem me mandaram embora. Vocês me receberam. Pelo contrário, Paulo diz, vocês me receberam e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, como se eu fosse o próprio Jesus Cristo. Vocês me receberam, né? Aqui, amados, a gente para pensar. Embora a atitude de Paulo para com os Gálatas fosse sincera, mas os legalistas vinham ali e semeavam doutrinas falsificadas, doutrinas que tinham que voltar aos rudimentos da lei, não é? E infelizmente esses legalistas, com suas mentiras, acusavam, né, a Paulo de pregar sentimentos profanos, de causar essas coisas nos Gálatas, né? Enquanto Paulo lhe falava a verdade, o apóstolo falou a verdade, né? Mas os judaizantes da época, aqueles legalistas, mentiam descaradamente, infelizmente, o que pesou muito. Eles queriam alienar novamente, prender. O que a religião faz é isso, é prender você debaixo de rudimentos que não são da palavra de Deus, manter você acreditando que você precisa de tutores, você não precisa de ninguém para ir até Deus, não dessa terra, você precisa de Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Você não é salvo por merecimento, por meritocracia, por mérito seu. Nós não somos salvos dessa forma, né? Mas os judaizantes, que são os falsos mestres, que hoje também tem, queriam alienar, impedir os Gálatas de ouvir e receber a verdade que era ministrada por Paulo, né, e seus companheiros. Como o próprio Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós não temos uma palavra esclarecedora acerca da verdade, acerca da graça de Cristo, acerca da proposta de Cristo, nós ficamos aceitando qualquer coisa que um pregador vem falar no altar. E pior, as pessoas hoje estão vivendo um tempo tão difícil, com tanta dificuldade, porque não leem mais a Bíblia, não entende mais, que aceita qualquer coisa como verdade. Então a maior parte das pessoas estão com a mente toda cauterizada, porque esquece de que Jesus Cristo nos libertou do poder da morte, da escravidão da lei, se tornando, na verdade, no nosso lugar, o nosso resgatador, o nosso redimidor, nosso libertador. Ele nos redimiu da condição de escravos, nos salvou, né, de todos os efeitos do pecado e da morte, cravada a morte, cravando na cruz. Na verdade, tragada foi a morte pela vitória. Paulo chega a dizer, a morte, aonde estão os seus aguilhões? Tragada foi a morte pela vitória. Paulo está falando, aonde está o poder seu, morte? Em Cristo Jesus, que nos libertou de todo o poder da morte, de nos manter escravos, porque somos livres, somos filhos da graça, somos filhos de Sara, não de Agar, somos filhos da graça, não da lei. Então, não é pelo que somos, não é pelo que fazemos, mas é pela misericórdia de Deus, através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e que nos libertou da nossa alienação com as coisas e os rudimentos antigos da lei. Hoje somos livres em Cristo Jesus. Como a igreja dos Gálatas, hoje existem muitas pessoas que estão vivendo um evangelho misturado, tanto na lei, um evangelho que tenha uma misturança de lei junto. Pega algumas coisas da lei de Moisés, traz para cá e põe tudo. A graça nos liberta.
O Evangelho não precisa de muletas, o Evangelho não precisa de nenhum adorno, nada, ele é suficiente. O Evangelho de Cristo, ele veio para nos libertar de todos os rudimentos e nos salvar, nos libertando de toda a prisão que nos escraviza. É por isso que Jesus disse: se vocês me seguirem e observarem, me obedecerem, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Vocês vão ver que não é do jeito que vocês pensam, vocês vão ver que não é do jeito que vocês imaginam, mas é do jeito que as coisas são. Deus não nos libertou da lei para que tornemos ainda escravos, não é? De legalistas que vêm trazendo um evangelho deturpado, um evangelho que não liberta ninguém. Pelo contrário, deixa louco, porque é uma mistureba de coisa de graça. Se é graça, não é. Paulo mesmo disse: se é graça, se é de graça, então não tem, não é lei. Se é lei, não é graça. Ou é lei ou é graça. Paulo diz: não dá para viver na graça tendo que observar coisas da lei. Nós não somos salvos porque somos bons em obedecer ordens. Somos salvos pela misericórdia de Deus, através da graça, do presente da graça que o nosso Deus nos deu. E uma vez que entendemos isso, nós passamos a viver como salvos. E como salvos nós somos melhorados, nós somos desenvolvidos. Essa salvação começa a ser desenvolvida em nós. Mas não para ser salvo, porque somos salvos. Então, agora que entendemos essa experiência da salvação, essa experiência do Evangelho, essa experiência que temos com Cristo, em viver Jesus e aprender como Jesus faria, isso vai fluindo em nós uma habilidade de perdoarmos, de andarmos mais uma milha, de oferecer outra face, de alguém que tenta levar nossa capa, nós damos também a túnica, e passamos então deliberadamente, tendo prazer em servir, como Paulo diz: eu tenho prazer nas perseguições. Olha que um homem que perseguia os outros, agora diz que tem prazer na perseguição, porque se a perseguição foi por causa da sua postura diante do Evangelho, então ele diz: isso aí me alegra. Eu não preciso ficar triste, porque estão perseguindo não a mim, mas a Cristo. É o que Jesus falou para ele, quando ele caiu naquela situação que ele ia para Damasco. E Jesus disse para ele, a primeira vez que ele teve um encontro com Cristo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquela época, Paulo estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo as pessoas que serviam Jesus. E Jesus aparece para ele no caminho da estrada de Damasco, quando ele estava viajando com outros companheiros. Ele cai cego, porque ele viu aquela luz forte em pleno meio-dia, que deixou ele cego. Mas aquela voz o guia e leva ele até Damasco, numa cidade ali próxima, e ele fica num quarto, durante alguns dias, 3 dias, se não me falha a memória, e ali Jesus ministra no coração dele durante todo o tempo. Aí ele envia Ananias para saudar Paulo e recebê-lo como irmão, quando as escamas, a sua cegueira caiu como se escamas dos seus olhos. Ele passa a enxergar e pede o batismo. Foi a conversão de Paulo inusitada, algo de uma visão tremenda que ele teve, um encontro real com Cristo. Apesar de não ter andado fisicamente com Jesus, nessa época Jesus já estava na glória, mas Jesus aparece para ele no caminho de uma forma como brilhando mais do que o sol do meio-dia. Eu fico imaginando o pavor de Paulo, atônito, tremendo no lugar, Ele acaba entendendo de que ele estava lutando contra um poder que ele não tinha dimensão, não podia dimensionar, porque o próprio Cristo diz para ele: terrível para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Você vai dar coice nos meus aguilhões, você vai arrebentar teu pé, você vai acabar com a tua vida. Você está lutando contra mim, eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. E Paulo tinha carta branca para perseguir os irmãos de Damasco, arrastar, como ele também consentiu na morte de Estevão, ser apedrejado. Agora um outro Paulo, agora um homem transformado, um homem que foi transformado pelo Evangelho, que não era mais um fariseu, que tinha como orgulho ser formado aos pés do grande rabino Gamaliel. Agora nós tínhamos um apóstolo que foi forjado no fogo e que entendeu realmente a diferença da lei que ele vivia e a graça proposta de Cristo. Ninguém melhor do que Paulo para nos ensinar sobre essas coisas
E a gente para aqui para imaginar essas cartas que ele escreve aos Gálatas e como está a igreja hoje, em muitos aspectos, misturando tudo. Pessoas que não estão mais perdidas do que cego em tiroteio. Mistura a graça com a lei e é uma bagunça. Não se sabe mais, não são pessoas livres, pessoas que vivem com medo de tudo, porque não conseguem admitir que é simples, não conseguem admitir que é presente, não tem preço presente. Se dá um presente para alguém não pode ter preço, se tiver preço não é presente, se eu tenho que pagar por alguma coisa não é presente. Se é graça, não custa, porque se custa não é graça. Paulo fala sobre isso. Vamos abrir os olhos, irmãos, e vamos parar para analisar sobre o que é que temos aprendido, o que é que temos aprendido nos nossos púlpitos ou pelas redes sociais que pessoas vêm trazendo. Um evangelho legalista, um evangelho cheio de dogmas, um evangelho cheio de coisas, de leis que não tem nada a ver com a graça de Cristo apresentada a nós. Que essas palavras fiquem no seu coração nesse domingo de hoje. Claro que não estamos na liberdade para dar ocasião ao pecado, como o próprio apóstolo Paulo diz. Não usando da liberdade para dar ocasião ao pecado. Mas a verdade é a seguinte, que quando somos salvos e entendemos o evangelho da graça, nós temos prazer em separar-nos do pecado. Temos prazer em obedecer a Jesus. É fazer por prazer, não por obrigação. Fazer por prazer, flui em nós o desejo de perdoar, andar mais uma milha, perdoar 490 vezes por dia. Que essas palavras fiquem em nossos corações, para que possamos meditar e arrazoar nesse domingo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, na paz desse grande amor. Um lindo domingo a todos vocês, um lindo domingo a todos que vão me ver mais tarde pelas redes sociais. Que esse vídeo chegue até a tua casa e faça você entender algumas coisas importantes. Você não é alienado, você não é mais escravo. Você é livre em Cristo. Livre não para pecar, para fazer o que quer, mas livre para se sentir livre. Sou salvo em Cristo, sou liberto em Cristo, estou curado, estou sarado em Cristo. Porque o mesmo que perdoa pecados, é o mesmo que salva, é o mesmo que cura, é o mesmo que traz vida. E Paulo aqui, nesse texto de Gálatas, ele fala, quando eu estive no meio de vocês, eu estava doente. E eu sei como isso era penoso para vocês. Porque tem gente que pensa que porque o apóstolo é um apóstolo, não pode ficar doente. O homem de Deus não pode ficar doente. Paulo diz, vocês me receberam como um anjo do Senhor, o próprio Cristo. Vocês não olharam para minhas debilidades físicas, eu estava muito doente no meio de vocês. E para vocês, eu sei que isso, vocês que vieram da lei, eu sei que isso era uma pedra no sapato de vocês, para me aceitar desse jeito. Mas vocês me trataram, pelo contrário, vocês me trataram muito bem. Apesar de vocês terem aquela crença, mas vocês já confiaram. E agora, por que estão voltando atrás? Por que agora estão achando que tem que voltar aos rudimentos antigos da lei? Que quando um herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma do escravo. Vocês vão continuar sendo meninos, vocês vão ser tratados como escravos. Entende? É isso a diferença. Até quando vamos ser meninos na fé? Para sermos escravos de qualquer palavra que vem, que contradizem o evangelho da liberdade, o evangelho de libertação, o evangelho que Cristo nos ensina através do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.